Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Estamos estudando o livro A Vida Devocional de Enoque. Introdução. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. A própria atmosfera está hoje poluída pelo pecado. Logo o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande maioria dos que agora parecem ser genuínos e verdadeiros provar-se um ser metal comum. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, ameaças e abusos, eles covardemente tomarão o lado dos opositores. A promessa é: aos que me honram, honrarei. Seremos menos firmemente apegados à lei de Deus, porque o mundo em geral tem procurado torná-la sem efeito. Já os juízos de Deus estão amplamente na terra, como vistos nas tempestades, inundações, em terremotos, em perigo por terra e por mar. O grande Eu Sou está falando àqueles que estão anulando a sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem, então, será capaz de subsistir? Agora é o momento para o povo de Deus mostrar-se fiel aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser o mais intenso possível, e nossa firmeza e coragem mais inflexível. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, lutar as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, este será o nosso teste. Neste momento devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de sua traição. O teste certamente virá. O capitão da nossa salvação fortalecerá o seu povo para o conflito em que deve se envolver. Quantas vezes, quando Satanás trouxe todas as suas forças para combater contra os seguidores de Cristo, e a morte olhava-os no rosto, fervorosas orações, elevadas em fé, trouxeram as hostes do capitão do exército do Senhor ao campo da ação. E viraram a maré da batalha e libertaram os oprimidos. Agora é o momento em que devemos unir-nos estreitamente com Deus, para que possamos ser ocultados quando o ardor da sua ira for derramado sobre os filhos dos homens. Nós nos afastamos dos antigos marcos. Voltemos. Se o Senhor é Deus, serviu, se Baal, serviu. De que lado você vai estar? É somente quando nos aproximarmos de Deus e estudamos a sua palavra, bem como as vidas de Jesus e de homens santos do passado, que seremos fortalecidos para ter calor no meio da frieza e da apostasia que nos rodeia. Foi por essa razão que preparamos esta compilação sobre a vida de Enoque. Devemos obedecer às leis de seu reino, tornando-nos tudo o que nos é possível ser. Diligentemente devemos cultivar as mais altas faculdades do nosso ser, lembrando que somos propriedades de Deus, edifícios de Deus. É-nos requerido melhorar a cada dia. Mesmo neste mundo de pecado e dor, podemos, por fervorosos e perseverante esforço, subir para uma maior eficiência espiritual. Devemos agradar a Deus. Isto nós podemos fazer, pois Enoque agradou a Deus, embora vivendo em uma época degenerada. E há Enoques em nossos dias. Quão pouco é dito de Enoque, quão breve é a sua biografia. Muitos escritos volumes foram escritos de Napoleão, muito se fala dos Césares, e de outros grandes homens do mundo. Suas façanhas são gravadas e enviadas por meio do comprimento e largura da terra. Todavia não temos nenhuma evidência de que esses homens honraram a Deus, ou que Deus honrou-os. De Enoque está escrito: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Estou confortada com a convicção de que o Senhor me fez ser o seu humilde instrumento para derramar raios de preciosas luz sobre o passado. A história sagrada, relativa aos homens santos do passado, é breve. A inspiração tem lidado com moderação, é louvar as nobres ações dos fiéis. Por exemplo, a vida do justo Enoque se resume nestas palavras: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O Deus que andou com Enoque era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era a luz do mundo, assim como é agora. Os que viviam naquela época não estavam sem mestres que os instruíssem na senda da vida, porque Noé e Enoque eram cristãos. Em Levítico, o Evangelho é apresentado em preceitos.
hoje como naqueles dias. É requerido a obediência implícita. Como é essencial que compreendamos a importância desta palavra. O Antigo Testamento é tão verdadeiramente o Evangelho em tipos e sombras, como o Novo Testamento o é em seu poder revelado. O Novo Testamento não apresenta uma nova religião. O Antigo Testamento não apresenta uma religião a ser substituída pela nova. O Novo Testamento é apenas o avanço e o desdobramento do Velho. Eiba era um crente em Cristo e foi tão verdadeiramente salvo pelo seu poder como foi Paulo ou Pedro. Enoque foi um representante de Cristo, tão certo como foi o discípulo amado João. Aquele Deus que andou com Enoque era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era a luz do mundo de então, assim como ele é agora. Essa esperança de redenção por meio do advento do Filho de Deus e Rei nunca se extinguiu no coração dos filhos dos homens. Desde o início tem havido alguns cuja fé se estendeu além das sombras do presente para penetrar as realidades do futuro: Adão, Sete e Enoque, Matusalém, Sem, Abraão, Isaque e Jacó por meio destes e outros dignitários. O Senhor tem preservado as preciosas revelações de sua vontade, e foi assim que, para os filhos de Israel, povo escolhido, por meio de quem era para ser dado ao mundo o Messias prometido, Deus comunicou um conhecimento das exigências de sua lei e da salvação a ser realizada por meio do sacrifício expiatório de seu Filho amado. As muitas profecias sobre o advento de Salvador levaram os hebreus a viverem uma atitude de expectativa constante. Muitos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo nelas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Desde os dias de Enoque, as promessas repetidas por meio dos patriarcas e profetas mantiveram viva a esperança da sua vinda. Quão egoísta era a expressão de que ele viveria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou com Deus 300 anos. Esta é uma lição para nós que deveríamos andar com Deus todos os dias, e não estamos seguros, a menos que estejamos esperando e vigiando. As ofertas sacrificais e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e obra mediadora de Cristo. Todas as cerimonias não tinham qualquer significado e nenhuma virtude, a não ser na medida em que elas se relacionavam com Cristo, que era o mesmo fundamento, e quem trouxera à existência todo o sistema. O Senhor tinha dado a conhecer a Adão, Eiba, Sete, Enoque, Noé e Abraão e os antigos signatários, especialmente Moisés, que o sistema cerimonial de sacrifícios e sacerdócio de si mesmo não eram suficientes para garantir a salvação de uma só alma. Quando vos injuriarem e perseguirem, disse Jesus, alegrai-vos e rejubilai-vos. E ele apontou aos seus ouvintes os profetas que falaram em nome do Senhor, como um exemplo de sofrimento e paciência. Tiago 5 verso 10. Eiba, o primeiro cristão dos filhos de Adão, morreu como mártir. Enoque andou com Deus e o mundo não o conheceu. Noé foi ridicularizado como um fanático e um alarmista. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Hebreus capítulo 11, verso 36 e 35. No entanto, o mundo inteiro não era corrupto. Havia algumas testemunhas fiéis a Deus. Matusalém, Enoque, Noé e muitos outros trabalharam para manter vivo na terra o conhecimento do verdadeiro Deus, e para que a maré da perversão moral não avançasse. Deus declarou que seu espírito não deveria lutar para sempre com os homens culpados, mas que seu tempo da graça deveria ser de 120 anos, se eles, então, não deixassem de poluir com seus pecados o mundo e seus ricos tesouros. Ele iria apagá-los de sua criação. E esses fiéis ministros da justiça deram a mensagem de aviso. Mas a luz não foi atendida, e a pregação de Noé e seus companheiros impressionaram os corações cada vez menos. Muitos, mesmo dos adoradores de Deus, não tinham poder moral suficiente para resistir às influências corruptoras daquela época e foram por elas seduzidos ao pecado. Em cada período da história da Terra, Deus tem tido seus homens na ocasião propícia, a quem ele disse: Vós sois as minhas testemunhas,
Em todas as épocas tem havido homens piedosos que captaram os raios de luz a iluminar seu caminho e falaram ao povo as palavras de Deus. Enoque, Noé, Moisés, Daniel e a longa lista de patriarcas e profetas, estes foram ministros da justiça. Eles não eram infalíveis, eles eram fracos e errantes homens, mas o Senhor operou por meio deles, ao darem-se ao seu serviço sua alma. Cristo aguardava com expectativa o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo deveria descer sobre os seus discípulos. Ele iria ensinar-lhes que não deveriam olhar para isso como o resultado do seu próprio trabalho. Eles não deveriam perder de vista o fato de que os patriarcas, profetas e santos homens haviam estado a semear as sementes da verdade. O antigo povo de Deus tinha esquecido com a preciosa verdade, o que era para eles como o rio de Deus. Cristo tinha sido o seu líder invisível por meio de todas as suas viagens no deserto. Ilustrações da sua graça, seu amor, lhes foram dadas no concerto assinado por Deus no arco-íris da promessa, o qual deveria ser sempre uma garantia de que o tempo da semeadura e o tempo da colheita deveriam permanecer, e que o mundo nunca deveria ser destruído por um dilúvio. Cristo era tão verdadeiramente a água da vida para Abel, Sete, Enoque, Noé e todos os que então receberam sua instrução. Como ele é no tempo presente para aqueles que lhe pedirem. Deus tem dado a sua palavra a seus escolhidos e deu a conhecer o seu caminho. Por meio de seu Filho, ele vem suprindo-os com o orvalho e chuveiros de sua graça. Mas suas bênçãos são muitas vezes esquecidas e os homens tomam a glória para si mesmos. Os patriarcas e profetas eram homens representativos e por meio deles, de século em século, uma inundação de conhecimento foi divertida para o mundo. Adão, arrependido e convertido, era um cristão, Eiba era um cristão, Enoque era um cristão, Noé era um cristão. Abraão era um cristão. Em tipos e símbolos, o Evangelho foi revelado àqueles de dispensação anteriores. As Escrituras do Antigo Testamento nos mostram o poder possuído por aqueles que olharam para Cristo. Os gloriosos raios de luz, que aumentam continuamente, estão todos concentrados em nosso tempo. Todos dão testemunho de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas nunca essa verdade tão claramente definida como na resposta de Cristo às palavras: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Cristo nos é revelado em sua primeira vinda. Nós o vemos sacrificando riquezas, poder e glória por pobreza, tentação, privações e sofrimentos. Nas escolas estabelecidas sob a direção de Deus, o temor do Senhor era o fundamento de toda verdadeira educação. O conhecimento de Deus era transmitido de geração em geração. Em Eiba, a quem Caim matou, e depois em Enoque, Sete, Matusalém, Noé e muitos outros, o Senhor tinha testemunhas fiéis. Homens justos que guardaram seu temor diante de sua geração. Suas memórias não eram fracas e traiçoeiras. Eles haviam recebido as palavras de instrução de Adão, e estas eles repetiram a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Muitas histórias importantes e verdadeiras foram expressas em música. Naquele tempo, como neste, havia duas classes, o justo e o ímpio. Enoque e outros caminhavam com Deus em retidão. Mas a grande maioria dos habitantes da terra foram entregues à iniquidade, e sua maldade subiu diante de Deus. A terra estava corrompida e cheia de violência diante de Deus. A maldade era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que crie sobre a face da terra, tanto homens como animais, e répteis e as aves do céu, arrependou-me de que os tenha feito. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado diante de mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Chegamos ao fim da nossa leitura. Se você gostou, já se inscreva e compartilhe com os teus amigos. Até a próxima!